Olá, Shalom, bom dia. Mais uma vez estamos convosco. Eu, Bispo Edi, aqui diretamente de Lisboa, Portugal. E você que está aí do outro lado, tá tudo bem com você? Como vai a família? Comigo está tudo bem, graças ao Criador. Obrigado pelos amigos, os colegas, os familiares que têm deixado seus comentários, têm compartilhado das suas experiências conosco aqui no canal Gotas Proféticas. E todas as manhãs, como de costume, nós costumamos deixar uma palavra para os irmãos, e que são gotas de fé, né? E nessa manhã eu quero fazer uso das Escrituras numa palavra do nosso Mestre, nosso Salvador. E ele falou em Ur, é Lucas, né? Você conhece como Lucas, mas o nome dele é Ur, ou Hur. Capítulo 13, e o versículo de número 6, que fala sobre a figueira que não dava frutos. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem, o agricultor: meu senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Mas se não der, corte-a. Aleluias. Olha que palavra interessante. Eu gosto muito das parábolas do Mestre porque elas trazem uma lição para as nossas vidas. E que tipo de figueira é você? Que tipo de figueira sou eu? Eu quero te perguntar hoje, nesse dia, olhando para você nos seus olhos. Olhe para você mesmo no espelho. Pergunte como está a sua vida. Será que você tem feito a coisa certa ou você tem sido fingido? Você tem vivido uma vida de aparências. Igual a figueira, que é muito bonita, e aqui em Portugal tem muitas figueiras e elas só produzem folhas quando elas têm frutos, que é no verão, né? No inverno elas não produzem, elas só produzem no verão. E elas brotam e elas crescem, ficam muito folhosas, dão sombras, e elas produzem então frutos. E aqui nessa parábola, o mestre diz que um homem tinha uma figueira. E essa figueira, ela compara a nós. Ele compara a nós, pessoas, os seus filhos. Entenda bem o princípio da figueira. E ele desejou comer um fruto dela, porque tinha folhas, claro, né? Se tem folhas, tem frutos. A figueira é assim. Então ele chegou lá e ele procurou, ele não encontrou. Então ele chegou para o que cuidava da figueira, do jardim, do pomar, e ele disse: arranque essa figueira, porque ela não tem frutos. Já está aí há 3 anos, 3 anos que ela dá folhas e ela não produz frutos. Arranque-a e toque fogo. E o agricultor então disse: não, meu senhor, vamos deixar ela mais 1 ano. Eu vou adubá-la, eu vou limpar, vou fazer um rego, né?
uma cova ao redor dela e vou colocar água e vou colocar adubo. Se ela vai ter 1 ano para produzir. Se ela não produzir, então ano que vem nós a cortaremos. Olha só. Isso nos traz uma lição. Quantos anos você ainda tem? Nós somos aquela figueira. Nós somos as figueiras, né? E o que nós temos de produzido de bom? O que você tem produzido? Você tem produzido bons frutos? Às vezes as pessoas têm uma aparência bonita, têm palavras bonitas, têm boas vestes caras, fala bonito, tem uma boa didática, uma boa dicção, tem uma boa oratória quando vai discursar, quando vai falar, impressiona pela imposição das palavras, quando chega, pelo perfume que usa, pelo dinheiro que tem, pelo carro, pela casa, pelas vestes, pelo sapato que brilha, os colares, as joias. Tem pessoas que estão vivendo uma vida de aparência, aquela figueira cheia de folhas. Mas será que você tem produzido frutos? As Escrituras diz que nós temos que produzir frutos de arrependimento. E quais são os frutos do Espírito? É amor, bondade, longanimidade, perseverança, domínio próprio. Será que você tem se dominado o seu desejo, a sua vontade? Será que você tem dominado a ira dentro de você? O desejo de vingança? Ou você tem deixado aflorar esses sentimentos? Os frutos, eles têm que ser produzidos dentro de nós. E esses frutos, eles são frutos de arrependimento, porque eles são dados pelo Espírito. Só que o Espírito dá para nós, é lá Gálatas capítulo 5, versículo 21, que fala, mas o fruto do amor é bondade, longanimidade, perseverança, paciência, domínio próprio, amor, fidelidade. São 9. Podemos até ver aqui. Gálatas capítulo 5, se você tiver com a escritura aí, pode abrir. Ok? Aqui é tudo ao vivo, né? Gálatas 5, você pode olhar. Eu quero que você acompanhe comigo. Gálatas é antes de Efésios, depois de Coríntios. No capítulo de número 5 e o versículo 21. Quando ele fala assim, os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito. Aliás, é o 22. Mas o fruto, não são os frutos, é o fruto, né? O fruto. É um só fruto que tem 9 características. O fruto, mais o fruto do Espírito. É o Eterno quem dá para nós. Ele diz que é amor, alegria, paz, paciência. Olha só. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Olha só. E os que pertencem ao Messias crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Olha que coisa, né? Mas as pessoas estão vestidas de uma veste espiritual, de faça, de aparência, a figueira. Que o homem foi lá procurar um fruto porque ela estava bonita, ela estava frondosa. Ela tinha muitas folhas, mas ela não tinha fruto. Que nós possamos produzir frutos, amados. Frutos de arrependimento. Que a paz possa reinar na nossa vida, que nós sejamos pacíficos. As Escrituras diz, o Mestre diz que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos do Altíssimo.
Então, nós precisamos produzir o fruto, que é alegria, é amor, é bondade, é amabilidade, fidelidade, domínio próprio, paciência e perseverança. Precisamos continuar servindo. Ah, as coisas deram errado. Não desista. Não desista. Persista, insista, não desista. Por quê? Porque nós fomos chamados para produzir frutos. E o mestre disse que o nosso fruto permaneça. Que nós possamos produzir frutos para permanecer. Que o amor seja uma constante, não seja fingido. Que nós não sejamos presunçosos, ou seja, querer ser melhor que os outros. Tirar conclusões precipitadas. Mas que nós possamos olhar não para a aparência. Nós não podemos olhar para a aparência. Aquela figueira, ela estava só com folhas. E o dono dela olhou para a aparência. Não, se ela tem folha, ela tem frutos. Igual o Chamaú, né? Samuel chegou para ungir o rei na casa de Jessé e ele olhou logo para Eliabe, o filho mais velho. Era robusto, era forte, era guerreiro, bonito, de olhos claros. Então ele olhou logo, certamente está diante de mim um ungido do Altíssimo. Mas o Eterno falou para ele, não senhor, não se engane com a sua aparência, porque eu tenho rejeitado. Aleluias. Porque você vê o exterior, mas eu sondo o coração. Eu vejo os pensamentos, as atitudes, as ideias, os traços espirituais, não os físicos. Então que nós possamos olhar para isto, nós possamos produzir frutos, que nós sejamos frutos bons, não frutos podres. Que nós não sejamos a maçã podre do cesto. E que se houver uma maçã podre do cesto, nós podemos tratar dela. Amém, gente? Que você possa aumentar a sua fé nesse dia. Que o Eterno abençoe a tua vida, a tua casa, o teu coração, a tua mente, a tua alma, o teu espírito. Aleluia. Bom dia e gotas de fé na sua vida. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo se você achou interessante. Mande para um amigo, para um colega, para um vizinho, para um parente. Mande para aquele amigo seu. Tá bem? Que tu tenhas um bom dia, que o Eterno te dê graça e paz nesta manhã. Amém.